Quais são as causas psicossomáticas da depressão? Esse é o vídeo número 3 da série de psicossomática do Desafio 10K do Instituto Lua e Sol. E sempre no começo dos nossos vídeos, nós fazemos um determinado alinhamento importante antes de você avançar. Nós consideramos o nosso método de psicossomática é de psicossomática transpessoal sistêmica. Então nós levamos em consideração a dimensão espiritual do ser humano. Se o seu sistema de crença não está aberto a esse tipo de informação, simplesmente não avance. Você pode escolher não avançar para o restante do vídeo. E também um outro alinhamento importante é que nós jamais orientaremos você, no caso desse vídeo relacionado à depressão, que você interrompa o tratamento médico que você está seguindo. Nós trazemos uma visão que em muitos casos é diferente, uma visão complementar e muitas vezes uma visão mais ampla. Cabe a você, dentro do seu discernimento, unir as informações e utilizá-las da melhor maneira possível para você. E quais são as principais questões dentro da nossa linha de estudo que fazem com que a pessoa entre num quadro depressivo? A primeira questão, que até a medicina tradicional chinesa aborda muito relacionado ao aspecto da depressão, é que a depressão, muito mais do que uma questão emocional, que muitas vezes se correlaciona apenas nesse sentido, mas a depressão é uma doença da vitalidade também. Dentro de toda a visão oriental, a pessoa que apresenta um quadro depressivo, quando se avalia o aspecto da energia vital, percebe-se que essa pessoa está num quadro de esgotamento energético. E isso influencia diretamente em qual é o perfil de emoções e de estados internos que essa pessoa experimenta na sua realidade, porque os estados de recursos emocionais mais elevados, eles precisam de energia vital para eles se expressarem. E quando a pessoa está nesse esgotamento, normalmente ela não consegue, ela não tem combustível suficiente, muitas vezes, para gerar esse estado de energia mais elevado. E aí, claro, as emoções negativas, por exemplo, os padrões de pensamentos negativos ou outros motivos, podem ser um motivo que levou essa pessoa a esse estado de baixa energia. E são muitas as ações que podem ser feitas para elevar esse estado de energia, e quando se eleva, a pessoa já apresenta uma melhora, muitas vezes sem a influência direta no emocional. E aí entra também o aspecto dos neurotransmissores, porque todo conjunto de emoções levam ali uma combinação específica de neurotransmissor para gerar aquele estado que é percebido por nós, E se a pessoa muitas vezes aí no médio, longo prazo, ela entra num padrão de repetição de pensamentos negativos, de emoções negativas, que constantemente liberam sempre os mesmos neurotransmissores no seu corpo, o corpo pode viciar nessa combinação negativa de neurotransmissor e aí ter dificuldade de atingir um outro disparo de neurotransmissores em específico para ter um novo padrão emocional, E muitas vezes nesse nível, nesse ajuste bioquímico que os tratamentos contemporâneos agora eles atuam com as medicações. Mas se apenas esse trabalho for feito sem a pessoa ter uma mudança desse padrão de origem dos pensamentos, da emoção,
normalmente ela não consegue atuar na raiz profunda ali da causa e resolver ela de uma vez por todas, né? E aí ela pode ficar dependente dessa medicação o resto da vida, sem ela ter uma transformação interna, uma transformação do comportamento e aí atingir um novo estado emocional de base para ela, oposto ao da depressão. Então é importante essa intervenção, mas que ela seja feita junto com o processo de transformação pessoal, e aí nesse momento a pessoa consiga usar de forma temporária para o ajuste de uma questão que foi ali de um momento da vida dela. E em outros pontos, a depressão também ocorre por influência de outras esferas, né? Como por exemplo, a esfera sistêmica é muito comum, do sistema familiar e do sistema ancestral. Isso é muito comum acontecer, né? Porque dentro da visão sistêmica e até da visão oriental, a nossa energia vital, a nossa vitalidade, ela vem de determinadas fontes específicas, né? Principalmente no que se refere à nossa respiração, à nossa alimentação e também o aspecto da energia ancestral. Então, assim, de uma forma didática, você pode enxergar assim que 33%, né, da nossa vitalidade vem aí do âmbito ancestral. E quando a pessoa experimenta determinados bloqueios internos nela, relacionado ou à mãe, ou ao pai, ou ao seu sistema familiar, ela tem uma queda brusca de energia pessoal, de vitalidade. Porque até o sistema dos rins, que pela medicina tradicional chinesa tá conectado com a ancestralidade, o nosso segundo centro de energia, chamado pelos orientais de Hara, que é a grande fonte da vida, da energia vital, ele tem uma conexão muito forte com a ancestralidade. E quando a pessoa, por determinadas questões da trajetória de vida dela, ela retira os pais do coração, ela tem um bloqueio do fluxo de amor, de conexão com a força ancestral dela, principalmente no primeiro caso com o pai e com a mãe, ela não acessa essa fonte de energia que vem do campo espiritual da ancestralidade. E isso pode acontecer numa questão particular e individual, com o pai e com a mãe, onde teve uma ruptura desse fluxo de conexão, desse fluxo de amor, e principalmente no caso da depressão da mãe, que a mãe, pela visão sistêmica, representa a vida, o portal da vida, a conexão com a vida, e também nesse caso da vitalidade e energia vital. Quando tem essa desconexão, e principalmente no movimento da pessoa retirar a mãe ou o pai do coração, a pessoa perde essa força, né? Ou a força do masculino ou a força do feminino, e sem essa força a energia cai totalmente. E é como se a pessoa ficasse de mal com a vida, também contra a vida, e não vê sentido na vida. E isso surge com base nessas relações primárias que ditam aí a forma como nós nos relacionamos com a vida depois, na vida adulta. E além disso tem o aspecto da ancestralidade mesmo, da linha ancestral. Muitas vezes tem determinados acontecimentos na ancestralidade, tanto paterno quanto materno, que ocorrem ali um bloqueio do fluxo de amor, de saúde, de prosperidade. E esse bloqueio de fluxo de amor, quando acontece alguma situação onde tem esse travamento desse fluxo de amor, e aí não chega adequadamente nas gerações futuras, a pessoa não recebe essa força espiritual.
E aí é muito fácil, dependendo de qual foi a questão que aconteceu, dos ancestrais que vieram, né, os póstumos, né, se identificarem com alguma dessas questões, e aí é muito pesado o que aconteceu, a pessoa não consegue lidar, até porque fica num nível inconsciente, e aí essa pessoa no nível inconsciente se identifica com toda essa história ancestral de sofrimento, e aquilo puxa realmente a pessoa para baixo, principalmente se ela está identificada com uma história muito forte de sofrimento, que envolva ali excluídos, que envolva mortos, que envolva abortos ou determinadas outras questões difíceis e de sofrimentos que, que também acontecem na linha ancestral, como por exemplo questões mal resolvidas relacionadas a suicídio ou a doenças graves, acidentes. Todo esse campo mal resolvido influencia na geração futura e alguém pode se identificar de uma forma mais forte e aquilo gerar desencadear uma depressão. Se esse campo sistêmico e espiritual ele não foi trabalhado, né? E claro, tem essas questões ancestrais e tem a questão da vida própria da pessoa também. A pessoa ela pode ficar presa num momento traumático da vida dela, ancorada, é como se a mente dela, o emocional e muitas vezes a alma dela está ancorada num momento traumático da vida dela. E aí esse momento traumático pode ser um luto não vivido de algum familiar, pode ser uma situação onde a pessoa se culpa muito, pode ser uma situação onde ela passou por uma desilusão muito grande, ou na família, ou na área de trabalho também é muito comum, onde sofreu uma desilusão e depois tudo perdeu o sentido, uma crise de identidade, onde a pessoa está com dificuldade de se transformar, renascer em algum aspecto e encontrar um novo sentido para a vida dela, quando a vida dela foi baseada em falsos alicerces, uma falsa estrutura durante muito tempo e aquilo veio à tona, a realidade, e ela não conseguiu lidar com tamanha verdade e renascer para uma nova realidade que muitas vezes ela não está conseguindo se estruturar e construir, principalmente se ela já está com esse aspecto aí de força do masculino ou do feminino enfraquecido, que vem dessa questão aí mais ancestral, né? E diante de tudo isso também, na parte de comportamento individual, no âmbito emocional, normalmente o padrão depressivo, ele tem dois hábitos de atitude mental que fazem com que a pessoa dispare emoções negativas constantemente e ela se adentre em um estado de recursos que favorece a depressão, né? O primeiro ponto é a pessoa, tudo isso que eu vou falar agora, ele é muito reforçado pela identidade da vítima, a identidade da vítima e o padrão relacionado ao vitimismo. Como que funciona nesse sentido, né? Essa identidade, esse padrão, tem alguns hábitos de comportamento que são reforçados. O primeiro deles é a pessoa focar naquilo que ela não pode controlar. Quando você foca naquilo que você não pode controlar, naturalmente você está entregando o seu poder ao outro ou você está entregando o seu poder às circunstâncias externas. E aí, naturalmente, você vira uma vítima das circunstâncias. O que seria você focar no que você não pode controlar? Por exemplo, você ficar querendo mudar o comportamento das outras pessoas, você ficar aguardando uma solução milagrosa do governo, ou você ficar acompanhando um monte de notícias onde você não pode fazer nada a respeito.
você fica constantemente focando a atenção em situações negativas onde você não pode fazer nada diretamente. E aí, naturalmente, você está numa zona onde você não tem o poder pessoal para fazer alguma intervenção direta. Então, nesse caso, nós devemos focar naquilo que nós podemos controlar ou naquilo que nós temos alguma determinada influência. Aí nós assumimos o nosso papel de protagonista, ao invés de o nosso papel de vítima numa situação. E aí essa identidade, naturalmente, a pessoa vai se desidentificando. O segundo ponto, né, que induz um estado depressivo é você focar naquilo que você não tem, ao invés de focar naquilo que você já tem, nas bênçãos que você já tem na sua vida. Se constantemente nós focamos naquilo que nós não temos, naturalmente vamos disparar um estado de insatisfação, de infelicidade, de frustração, e isso, quando feito todo dia, no médio e longo prazo, pode se instalar um estado depressivo, porque a pessoa está constantemente ali disparando estados emocionais que sugam a energia vital e vão no sentido oposto da alegria, da gratidão, da felicidade e outros estados emocionais ali, que são ali a via oposta da depressão. E tudo isso somado a outros aspectos pode ser aí o grande ponto desencadeador do processo depressivo. Também, além de toda essa circunstância, nós precisamos olhar para o aspecto espiritual da realidade. Muitas vezes a pessoa que realmente está ali no estado depressivo, ela está numa circunstância que vem da alma dela. Ela está apresentando um sofrimento presente na alma dela. E esse sofrimento presente na alma dela, ela já pode trazer de vidas passadas, de situações traumáticas que ela já trouxe isso na memória espiritual, ou ela pode estar no nível da alma identificado com o sofrimento ancestral. Identificada, por exemplo, a ancestrais que estão no plano espiritual, passando por determinados processos de sofrimento que envolva essas histórias sistêmicas que nós falamos, né? E aí, nesse sentido, vem o aspecto da lealdade sistêmica que acontece, porque no nível da alma, espiritualmente, nós somos leais. Então, se existe espirituais, ancestrais, em sofrimento espiritual, muitas vezes a pessoa ela não se sente digna de viver a felicidade na realidade dela, e aí, numa escolha inconsciente, ela escolhe ter o mesmo destino difícil que os ancestrais. E aí, por exemplo, pode ser não só os ancestrais, mas também recentemente, inclusive, eu atendi um paciente que ele tinha uma questão de um padrão depressivo e, na verdade, ele estava identificado com um filho não nascido, né? Com um filho não nascido, né? Com um aborto que aconteceu na história dele. E o pai, ele identificado com essa história, entrou num padrão depressivo, primeiro pela questão da experiência, do luto não vivido, mas porque inconscientemente o padrão depressivo ali era ele buscando ir de encontro a esse filho no plano espiritual. Ele não estava mais olhando para a vida. E essa questão do filho não nascido pode ser tanto da própria pessoa que está em busca de alguém no plano espiritual, por isso que muitas vezes a depressão e os vícios, né, são chamados de via da morte, porque justamente a pessoa se você até abre uma constelação sistêmica, a pessoa ela está olhando mais para o mundo dos mortos, para o plano espiritual, do que para a vida.
Ela está presa numa situação e inconscientemente o padrão depressivo ou o padrão do vício também que acontece é uma busca inconsciente de ir em direção a esse plano espiritual por essa conexão a uma situação, essa conexão a alguém que não foi muito bem resolvida. E a questão dos abortos é muito comum, não só de filhos não nascidos da pessoa, mas também de filhos não nascidos de questões referentes aos ancestrais, principalmente se foram excluídos da família, se não tiveram seu papel reconhecido, não só na questão do aborto, por exemplo, mas a questão às vezes de um relacionamento fora do casamento também é muito comum, porque dentro das leis sistêmicas, toda exclusão gera uma compensação. E muitas vezes para a história, para a história não ser perdida, ficar esquecida, a geração seguinte puxa essa questão para que venha à luz esse acontecimento e ele seja resolvido de alguma maneira. São mecanismos da inteligência desse campo espiritual sistêmico para trazer um reequilíbrio maior para o todo, para a família, para esse sistema familiar. Então, o quadro de depressão, ele também é um quadro multifatorial e por isso, ele precisa ser passado por uma avaliação bem específica de onde vem a raiz desse estado. Porque pensa assim, se for uma raiz sistêmica, familiar ou espiritual, e você ficar mexendo só na parte física ou ali emocional, o tratamento vai ter uma eficácia muito reduzida. Da mesma forma, se for realmente uma questão bioquímica e fisiológica, você precisa ir por essa via para conseguir a solução. Uma boa anamnese que contempla todos esses âmbitos do ser humano, com certeza é um caminho muito mais adequado para você conseguir realmente identificar qual é a origem, a raiz ali desse padrão depressivo e quais são as melhores intervenções para cada caso, que pode ter raízes diferentes, motivos diferentes. Para cada caso, uma forma de atendimento é mais adequada para a pessoa sair desse estado. Nós, da área da saúde, precisamos o mais rápido possível evitar qualquer tipo de receita de bolo que enquadre todas as pessoas da mesma situação numa mesma forma de tratamento. Isso perde muito a sua eficácia. E você, se você é uma pessoa que busca tratamento para esse estado ou conhece alguém que busca, avalie sempre, a situação por vários ângulos diferentes, porque aí quando um tratamento tem essa visão de atuar por várias vias diferentes, com certeza o resultado ele será mais rápido e também o resultado irá perpetuar por um maior tempo, e se a pessoa tiver uma transformação interna mais profunda, ela se liberta dessa situação de uma vez por todas. Então é preciso olhar para cada caso com uma atenção especial e com um cuidado especial, atendendo tanto na sintomática que a pessoa está apresentando no momento, para já elevar o estado dela de vitalidade, o estado dela emocional, o estado de harmonia relacional ou espiritual, e também atuar na origem da questão para que ela não volte a se repetir, porque muitas vezes está associado a determinados gatilhos na vida da pessoa que podem ser ressignificados, transformados, e essa pessoa se libertar dessa situação de uma vez por todas e avançar para um novo destino da sua vida, aproveitando essa experiência como uma fonte de crescimento, de fortalecimento e de desenvolvimento pessoal em todos os sentidos.
Muito bem, esse foi o nosso vídeo 3 da série de psicossomática. Deixe nos comentários a sua experiência, né, ou sua, ou de pessoas que você aí considera no seu caminho de vida, que passaram por, ou passaram, superaram, ou estão passando por situações assim, para que a gente possa ali nos comentários crescer juntos a respeito deste tema. Se você ainda não se inscreveu no canal, fica o convite que estamos aí colocando diversos conteúdos de psicossomática que podem colaborar com a sua vida e com a vida de outras pessoas. Se você conhece pessoas nessa situação, compartilhe esse vídeo, porque ele pode aí ser fonte de fortalecimento para essa pessoa conseguir se liberar dessa situação. Gratidão, fiquem com Deus, nos vemos no próximo vídeo.